Engraçado que essas coisas parece que a gente acaba ficando até mais vaidoso ou se ajustando mais. Bom, vamos começar então, né? Vamos. Bom, olá, Carlos. Então, vamos bater um papo aqui sobre como é que a gente anima as empresas aí a acreditarem cada vez mais no seu negócio. Que tal você se apresentar um pouquinho aí? Depois eu falo também um pouquinho de mim. Quem é Muito o Carlos? Muito bom. Adelino, em primeiro lugar, muito obrigado por essa oportunidade. O Carlos eu sou líder e educador na Metanoia, propósito dos negócios. Nosso grande propósito é para que as empresas, os empresários sejam mais éticos, humanos e prósperos. Bom, o Adelino, ele é diretor da ViaCred, é parceiro da Metanoia, né? Por isso que a gente está nessa conexão também. E juntos a gente vem aprendendo muita coisa aí, de como a gente toca o negócio no dia a dia e de como é que a gente também, nesse momento, atravessa esse momento de dificuldades aí enquanto ViaCred também, né? Mas, Carlos, assim, ó, as nossas empresas, elas estão, assim, vivendo esse momento difícil, né? Muitas tendo que fechar as portas, outros tendo que se adaptar mudando a sua forma de atender o seu cliente e tudo mais. Como é que você está vendo esse momento? E, quem sabe, você já dá uma pincelada aí de como é que a Metanoia vê esse momento aí. Como é que é isso aí? Bom, eu acho que vale dizer, em primeiro lugar, que tudo isso é fruto de uma velha economia. O que nós estamos vivendo hoje é muito resultante de como as pessoas atuam no mundo dos negócios, um mundo onde a competição prevalece a cooperação, onde as pessoas são muito mais presas aos controles do que a viver os riscos. Então, o que a gente vê, o cenário atual, ele está muito oportuno para que a gente possa reinventar os nossos negócios e atuar verdadeiramente em uma nova economia. Porque não sei se você está percebendo, Adelino, mas o nível de cooperação que nós estamos conseguindo atingir nesses 30 dias, sei lá, de pandemia aqui no Brasil, a gente nunca viveu isso antes. Então, está muito oportuno para reinventar os nossos negócios, não para atuar como antes, mas para uma atuação na nova economia. Tem gente que está falando que a gente evoluiu ou se adiantou no tempo em 10 anos com esse momento aí que nós estamos vivendo, né? Claro, passando por toda essa dificuldade, né? Tem empresas que já se reinventaram, já acharam um novo caminho, né? Mas me parece que acreditar no seu próprio negócio, perceber que ele é viável de outra forma, acho que é fundamental nesse momento, né? Sem dúvida, eu acho que a gente precisa encarar esse momento como um momento de passagem, ninguém vai permanecer nele. É um processo de caminhada, de deserto, que nós estamos atravessando, tendo que se reinventar, muitas vezes perdendo negócio, o medo muito dominante, mas a gente não pode perder a esperança. Nós estamos passando por isso, mas não vamos permanecer nisso. Então, pois é, é preciso manter os pratos equilibrados dentro desse processo, né? Então, para que a gente consiga avançar, talvez primeiro a gente dá uns passos para trás e dá uma olhadinha primeiro como é que estão os números, se estão vendendo, se não estão vendendo. Então a gente acaba cuidando primeiro dessa parte sei lá, como é que eu sobrevivo nesse momento, né? Uhum. E aí talvez a gente tenha que pensar primeiro na parte financeira, nas dificuldades que se enfrentam no dia a dia, né? Isso, o que a gente não pode esquecer nesse momento, assim, na tua percepção? Bom, primeiro, retomando o que eu estava dizendo, nós não podemos perder de vista que esse é o momento que nós vamos atravessar. A gente precisa Uhum. passar por ele, nós não vamos permanecer nele. É muito comum nesse momento agora a gente ativar o nosso cérebro réptil, um mecanismo de sobrevivência que todos nós temos, isso faz parte da nossa genética, mas a gente precisa pensar diferente, precisamos fazer isso que está falando mesmo, dar um passo para trás, tentar respirar, mesmo em todo esse caos que nós estamos vivendo, porque o cérebro réptil que nós temos, ele não é a melhor resposta. Muito pelo contrário, ele vai incrementar a competição, o medo vai se instalar, e a gente precisava trocar o medo por um desejo de contribuição, um desejo de cooperação. É muito comum agora, né, Adelino, a gente tem falado com diversos líderes e empresários, a turma
olhar apenas para a empresa, mas é preciso também olhar para o negócio. A empresa entenda como aquele centro de despesa, onde você tem as contas, o fluxo de caixa, os produtos, o que a gente chama de corpo de empresa. Mas uma empresa não é só isso, tem a equipe, tem os clientes, e a gente precisa cuidar com o equilíbrio da empresa, dos colaboradores e do cliente. Eu vi isso aí a turma fazer demissões, e aí fico me perguntando, quem está cuidando do cliente? É, eu noto isso no dia a dia, né? Às vezes a gente está tentando se salvar aí, tentando pular fora de algum desse problema e esquece de olhar para o cliente mesmo, né? Como é que, como é que eu cuido desse cliente, né? Eu acho que assim no nosso dia a dia eu vejo várias empresas que estão tendo esse olhar, estão prestando atenção naquilo que o cliente está querendo. Muitas vezes é muito mais simples do que se espera. Tem cliente, para tu ter uma ideia, e aí eu olho para essa questão da colaboração e dessa ajuda mútua, que está adiantando até pagar a sua fatura, né? Ele não está indo no restaurante, mas se sente sensível àquele restaurante, gosta de ir naquele restaurante e meio que, olha, eu vou aqui pagar um pouquinho, vou comprar uns vouchers adiantados aqui, porque eu sei que você precisa sair lá na frente mais fortalecido, né? Então, tem negócios que tem o seu cliente com ele, tentando ajudar ele a sair desse movimento, né? E as cooperativas, elas também fazem esse movimento, mas muitas vezes a gente não consegue perceber essa colaboração entre essas pessoas, né? E o cliente, para mim, ele é muito importante ser percebido, né? Então, se a gente consegue ter esse olhar para o cliente e apoiar ele para sair desse momento onde ele também está sofrendo como a gente está sofrendo, acho que aí é fundamental, né? Sem falar da equipe, mas depois a gente pode falar mais da equipe também. Não, falamos sim, mas eu acho que esse tema é super oportuno, porque, assim, negócios são relacionamentos, ok? E relacionamento depende de pessoas. Então, esse é o momento por mais que exista aí as necessidades de isolamento, é um momento de aproximação, usando de muita criatividade, mas você precisa estar perto do seu cliente. Porque quanto mais distante dele, mais chance você tem, menos chance você tem, desculpa, de trazer vitalidade, trazer negócio para o seu cliente. Então, por mais que a gente tenha que respeitar todas as questões de distanciamento social, é um momento de aproximação do cliente e de reforçar esse relacionamento. Agora, cuidado, nós não temos que ir com uma intenção de vender coisas. Nós temos que ir com uma intenção de ajudar aquela pessoa. Isso vai fazer toda a diferença. Porque, de fato, se a nossa intenção for uma intenção de colaboração, uma intenção de superação, vai fazer muita diferença. Eu gostei dessa tua fala, porque se a gente for de encontro à necessidade dele e ele perceber isso, ele provavelmente também continua contigo lá depois, né? Mas se ele for só a tua tábua de salvação, aí com certeza vai complicar depois, né? Porque se ele vê que você só está buscando ele para resolver o teu problema e não resolver o problema dele, com certeza você arrumou um outro problema, né? Você vai ter que arrumar outro cliente. Porque no fundo você tem que ir com uma inversão de seta. A seta tem que estar nele, não em você. Se a nossa intenção é ir lá falar com o cliente para poder trazer faturamento para o meu negócio, se é para trazer negócios para o meu negócio, talvez não seja a melhor alternativa agora. Tem muita gente, inclusive, Adelino, com medo de ligar para o cliente. Porque nós estamos sujeitos a receber um cancelamento de contrato, a receber um não, a receber uma negativa. E isso vai fazer com que a gente fique cada vez mais voltado para o corpo, querendo cortar coisas, mas o resultado está dentro do bolso do cliente. Então, vale a pena se aproximar dele com a intenção de querer ajudar e colaborar, compreender bem as necessidades que ele tem, as súplicas que eles estão fazendo. E mais do que nunca, né, as pessoas estão esperando nesse momento um ombro amigo para poder falar, para poder conversar. É bem por aí, né? Agora eu acho que cortou o nosso sinal. Ah, é? Sim. Eu estou escutando tudo bem. Vamos lá. Bom, vamos retomar, né? Acho que esse cuidado e esse olhar para o cliente, eu acho que é fundamental. Essas coisas aí vão acontecer durante o nosso processo aqui
de lidar com essa tecnologia aí que estamos aprendendo nesse movimento, né? Então, não, a gente gerar um ciclo virtuoso entre essas pessoas todas, e todas elas, com certeza, você vai perceber o apoio dela ao teu negócio e ele percebendo a tua participação. Enquanto você falava, eu me lembrei da importância de entender cada cliente, né? Porque cada um tem uma necessidade diferente, né? E se você se aproximar dele com essa perspectiva, com certeza você vai ter do teu lado aí também lá na frente. Sem dúvida. A gente tem que olhar agora um por vez. É isso que eu tenho dito para as pessoas, né? Porque o negócio aqui da tecnologia, do volume, da escala, mas é a hora de olhar um por vez, porque cada um tem um conjunto de necessidade, cada um tem uma perspectiva de anseio e desejo, e nós gostamos de singularidade, né? Então, sim, é o momento de tratar cada cliente com muita singularidade. E só tem um jeito de fazer isso, tratando um por vez. Então, vamos aprender, né? Se bem que isso sempre foi válido, né? Isso não é novo, né? Não é novidade nenhuma aqui. Né? Isso sempre é muito atual. É muito atual. Porque agora a gente se preocupa muito com as escalas, né? Principalmente com a tecnologia, como que a gente faz o nosso negócio escalável, mas a gente não pode perder de vista que cada indivíduo é um indivíduo e tem um conjunto de necessidades muito diferentes. Sim. Aí a gente precisa de muita criatividade nessa hora para poder atender um por vez. Mas para que a gente consiga fazer isso, o teu time precisa estar junto nesse movimento, né? Sem dúvida. Se o teu time, as pessoas que estão no teu negócio, ajudando o teu cliente, não tiverem também tranquilos e se sentindo apoiados agora, porque o medo surge, né? E se a gente for nessa onda de desligamento, de não entender exatamente a dificuldade dessas pessoas também e achar soluções em conjunto com elas, pode ser que a gente perca todo um time e ele não consiga dar essa atenção necessária para o teu cliente, né? Sem dúvida nenhuma. Primeiro, negócios é esporte coletivo, negócios não é esporte individual. Então, a gente às vezes tem esse paradigma da liderança do líder super-homem, ou da Mulher Maravilha, que vai levar o negócio nas costas, que vai conseguir fazer tudo sozinho. Mais do que nunca, é o momento do líder, junto com a equipe, oferecer respostas criativas para os clientes. E isso tem que fazer em conjunto. Não tem outro caminho, né? Não tem outro caminho. Porque se o time se sentir apoiado, e ele vai apoiar o cliente, né? E com isso você também gera resultados para o teu negócio, que foi a primeira coisa que a gente começou a falar, né? Talvez no começo a gente se assusta e quer proteger a empresa, e quando é justamente o contrário, talvez você vai primeiro olhar para o teu cliente, olhar para o teu colaborador, gerar esse ciclo, e esse ciclo sim que vai cuidar dos indicadores, vai fazer com que a tua empresa saia viva lá na frente, né? Exatamente, né, Danilo? Você coloca um ponto importante que é cuidar da empresa e cuidar do negócio. O comum é cuidar da empresa e desguarnecer o negócio. Então, precisa ter um olhar que a gente chama de olhar sistêmico. Eu preciso entender que o meu negócio, que a minha empresa é um organismo vivo. A gente até costuma dizer na metanoia que uma empresa é um organismo vivo dotado de corpo, mente e alma. E aí, só para que a gente explica um pouquinho aqui o conceito, o corpo é tudo aquilo que é tangível. O fluxo de caixa, a estrutura da empresa, as máquinas, os equipamentos, os produtos. Então, o resultado, os indicadores, como você coloca. Então, tudo aquilo que é tangível é corpo de empresa. A mente é o cliente, a palavra-chave da mente é o cliente, mas não só os relacionamentos, as necessidades desse cliente, a estratégia que você vai estar atuando no mercado, o cenário atual, os diferenciais que o negócio precisa oferecer para poder atrair esse cliente. Então, isso é a mente. E a alma tem a ver muito com a equipe, os colaboradores, conjunto de sentimentos que eles têm, o processo de comunicação na empresa, o exercício da liderança na empresa, isso tem a ver com alma. Então, a gente precisa cuidar, né? Você até falava da metáfora dos pratinhos, a gente precisa cuidar desses 3 itens de maneira equilibrada. Eu preciso cuidar do corpo, eu preciso cuidar da alma e eu preciso cuidar da mente.
O comum é uma visão fragmentada de olhar nessa hora só para o corpo. Mas queria dizer uma coisa aqui para você. A única fonte confiável de resultados são as pessoas. As pessoas que fazem o trabalho, logo a alma, os colaboradores, e as pessoas que compram o trabalho daquelas pessoas que fizeram o trabalho, mais conhecida como os clientes. Sim, e a gente fala muito aqui, ou você está com o teu time, ou você está com o teu cliente. Outro lugar, não, enquanto líder, você não deve achar que deve estar, né? Não adianta estar atrás de uma planilha, de gráficos, né? Exatamente. Tem líder que nessa hora, em vez de estar com um time e estar na frente do cliente, está lá hipnotizando planilhas de Excel, mexendo com o caixa, achando que vai se resolver ali. É importante olhar o fluxo de caixa, ter uma visibilidade, mas os negócios não se resumem a isso. É interessante porque a gente, né, nós aprendemos aí, você é contador de formação, sabe muito bem dessa forma. A gente acha que lucro é igual a receita menos despesa. E para nós a equação do resultado é outra. Para nós a equação do resultado é equipe comprometida e colaborador, desculpe, para nós a fórmula do resultado é equipe comprometida e cliente fidelizado. Isso é que gera resultado. Isso que gera resultado. E realmente eu gostei do hipnotizar a planilha do Excel aí ou qualquer outra. Eu brinco com isso, a turma tá lá, né, achando que mexer, né, e primeiro que o Excel aceita tudo, a gente fica clicando lá, mexendo, mas isso não conta muito, porque só tem duas maneiras, né, nessa equação de receita menos despesa, da gente aumentar o lucro. Ou você aumenta vendas, aumenta a receita. Como que você aumenta a receita? Ou você mexe no preço, ou você mexe no volume. São duas variáveis. Sim. E as despesas, via de regra, você corta. Sim. Aí tem classificações, aí, despesas fixas, despesas variáveis, mas, enfim, é muito ingênuo da nossa parte achar que o mundo dos negócios ou a ciência da administração se resumam a essas 4 ou 5 variáveis. Tem muito mais coisa para a gente fazer. Pois é, eu me lembro de uma questão que a gente falou esses tempos, sobre escassez e abundância, né? Então, a gente normalmente tende a entrar nesse tipo de movimento e quando tem a crise, a gente tende a se fechar, achar que o mundo acaba em torno da gente, né? E eu penso que a gente pode olhar para esse mundo mais de abundância, onde, na medida em que você cria esse ciclo virtuoso entre todos e começa a perceber essas oportunidades, talvez a oportunidade só mude um pouquinho, né? Talvez a forma de você resolver o problema do teu cliente seja diferente, a forma como o colaborador precisa tratar essas soluções também seja de outra forma, mas pode e tem abundância dentro desse processo também, não tem? Sem dúvida. Bom, primeiro eu queria pegar do que você colocou da escassez. Quando o medo toma conta, a gente não consegue enxergar outra coisa senão a escassez. Então a gente precisa colocar uma outra coisa no lugar do medo para ser capaz de enxergar essa abundância. Então um desejo forte de colaboração, de sair dessa juntos, pode nos levar para o mundo da abundância. Porque de verdade, a gente tem escutado as pessoas dizer o quanto que elas estão sendo capazes de reinventar os seus negócios, de oportunidades que estão aparecendo no mercado. Então, tudo que a gente vai precisar nessa hora é de respostas criativas. Porque as respostas técnicas, essas que nós estamos acostumados a dar, elas já não são mais a melhor alternativa. Então, a equipe, aí a gente volta de novo na alma, a importância dessa alma conjunta começar a oferecer respostas criativas para esse cliente. E aí a abundância vai aparecer. Sim, porque até o teu cliente vai te ajudar, né? A construir aquilo que ele precisa, ele ajuda você a construir a solução para ele, né? Eu nunca vi tanta gente se ajudando, tá, Carlos? Eu acho que nós estamos vivendo um momento realmente diferente. A gente recebe concorrentes aqui na região se ajudando, dando para, olha, faz assim que eu fiz assim e deu certo. E a turma está se resolvendo entre si, né? Tem uma questão que para mim ainda é dentro disso tudo, né? Olhando para isso tudo que a gente conversou até agora, que me parece crucial, né? Como é que a gente se convence ou convence os outros, né? A continuar acreditando no seu negócio, porque me parece que muitas vezes nesse momento de dificuldades e de crises e tudo,
a gente às vezes até esmorece assim um pouquinho, agora o meu negócio acabou, né? Aqui na região os restaurantes, por exemplo, ainda não podem abrir. Ainda não há uma solução para eles especificamente, a não ser fazer, alguns já estão ensaiando delivery e assim por diante, achando quase que um novo negócio, né? Uhum. Mas como é que como é que você vê isso? Como é que eu consigo continuar acreditando no negócio que está fechado, né? Como é que eu consigo continuar sonhando que tudo que eu sempre acreditei pode continuar existindo depois desse movimento agora, né? Eu acho que, de certa forma, você deu a resposta. O que eu iria dizer é assim: volta, tenta fazer uma viagem, né, no passado, voltar na sua primeira intenção. Por que você empreendeu esse negócio? Qual era aquele conjunto de motivações, aquelas intenções? Qual era o tamanho, qual era aquele desejo Aham, inicial de quando você empreendeu o negócio? Tenta lembrar disso. Tenta resgatar essa primeira intenção para que ela possa acender essa sua chama e você continuar trilhando em aham. meio à dificuldade. Como nós já falamos aqui, nós estamos passando por essa, não vamos permanecer nessa. Sim. Tem umas. Toda vez que você me lembrou bem, né? Vai lá e resgata a tua origem, como é que você pensou o teu negócio, né? Então, quando a gente pensa o negócio, a gente tem que realmente pensar em resolver alguma coisa para alguém, né? Achar algo que tenha um propósito. Porque se a gente empreender só para ganhar dinheiro, me parece muito. É a hora que realmente o negócio cai. Porque você não Porque consegue sair, agora, né? exatamente, porque se você empreender um negócio para ganhar dinheiro, você não está ganhando dinheiro agora, você está fechado. Sim. E E aí, aí, como resgatar essa essência, como resgatar essa intenção? Ela está em xeque. Então, é hora, inclusive, de reempreender o negócio com outras intenções. é, talvez até ressignificando aquela tua ideia original, né? Exatamente. Pensando em como é que eu ajudo as pessoas com o meu negócio. Como é que eu transformo a vida das pessoas? Como é que eu impacto a vida das pessoas com aquele negócio que eu tenho e tenho aí no dia a dia? E pode ser do negócio grande para o negócio pequeno, pode ser o meu negócio até artesanal, né? Às vezes eu Individual, tenho exatamente. fazer doce em casa e vender, né? Claro. Então, realmente é o momento de acreditar que é possível reinventar o negócio, buscar pessoas para ajudar a gente a construir esse formato, né? Carlos, acho que a gente vai começando a chegar para o final. Quem Aham. sabe você vai amarrando aí, Tá. deixando as pessoas acreditando que é possível sair dessa e sair melhor do que a gente começou, né? Uhum, sem dúvida. Bom, eu acho que a gente não pode perder de vista uma palavra que é esperança. Eu acho que a gente precisa ter esperança. Porque se o homem criou a escassez, Deus criou a abundância. Então, existe aí uma oportunidade para os nossos negócios. Talvez a gente esteja todos, a grande maioria, passando por grandes dificuldades, mas nós não podemos perder a esperança. A gente precisa acreditar na nossa comunidade local, acreditar na nossa cidade, acreditar no nosso estado, acreditar no Brasil. Esta terra foi feita para dar certo. As coisas foram feitas para dar certo. Nós estamos passando por essa para aprender boas coisas e fazer diferente. Né? Eu acho que o cenário que nós estamos vivendo hoje e o que vai ser o pós-pandemia vai exigir uma liderança diferente, uma atuação no mercado de maneira diferente, um jeito de empreender o negócio, de atuar com o negócio de uma maneira diferente. Então, obrigado aí, Carlos, por essa parceria. Eu concordo contigo, acho que a gente vai sair diferente, mas tomara que a gente consiga sair colaborando um com o outro, né? Ajudando um ou outro a sair desse momento tão difícil e continuar acreditando nos nossos negócios, que eles são muito importantes nesse momento e com certeza serão muito importantes lá na frente. Tomara que a economia realmente seja uma economia cada vez mais renovada, não aquela economia olhando só para o meu umbigo, onde a gente olha mais escassez, mas onde a gente possa perceber o mundo que tem para todos e que tem abundância e que permite que todos tenham uma ótima vida e uma vida abundante nessa perspectiva. E para isso, Adelino, acho que a gente vai ter que trocar a competição muito presente no mundo dos negócios
né? As empresas querem ser a número um, as empresas querem ser as maiores, por uma outra palavra que vocês entendem muito bem, que é a cooperação. Então, se tem uma outra coisa para a gente poder mudar o chip aí, é da competição para a cooperação. Nós vamos dar certo. Grande abraço aí, Carlos. Muito obrigado, Adelino, pela oportunidade. Um abraço para você também. Tchau, tchau. Muito bom.